Conteúdo complementar, se ajeita aí na cadeira. Conteúdo complementar, tá? Sobre o estado das areias e sobre o estado das argilas. Voltando lá, dando um check no nosso cérebro, assim, ó. Voltando para os estados das areias. Eu preciso falar um detalhezinho a mais sobre as areias e argilas, tá? O que acontece? As areias, não adianta só você dizer que a areia tem um índice de vazios tal, para areia tal. Esse parâmetro não é suficiente. Eu até tinha citado para vocês que as areias elas têm um índice de vazios mínimo e tem um índice de vazios máximo. Por exemplo, o índice de vazios mínimo aqui para areia seria mais ou menos assim. Ela está num arranjo cúbico. Então, as bolinhas estão exatamente uma do ladinho da outra e tem bastante vazios nelas. Como se fosse cubos. E a bolinha, cada bolinha está num vértice do cubo. E com o índice de vazios máximo, é como se tivesse um arranjo tetraedral. Então, as bolinhas estão o mais comprimidas possível. Então, o índice de vazios... Eita, tá ao contrário isso daqui, gente, essas setinhas. Gente, que babado, viu? Fazendo essa aula hoje. Índice de vazios máximo é esse daqui, ó. O arranjo cúbico, ou seja, é quando está com o maior índice de vazios possível, tá? Numa areia. E o índice de vazios mínimo é com o arranjo tetraedral, quando as partículas estão mais próximas possível, tá? Então, eu posso ter para uma areia o estado em que ela está o mais fofa possível, que é no índice de vazios máximo, tá? E eu posso ter o estado em que ela está o mais compacta possível, que é com índice de vazios mínimo, ok? E aí, só alguns valores característicos para vocês saberem. Quanto mais uniforme a areia for, maior vai ser o índice de vazios máximo dela. Então, areia menor, na verdade, vai ser o índice de vazios máximo dela. Areia uniforme de grãos arredondados, 0,75. Areia uniforme de grãos angulares, 1,10. Vai ter um índice de vazios máximo, sim. Desculpa, deixa eu corrigir. Ela é mais uniforme, vai ter o índice de vazios máximos, mas os grãos angulares, eles conseguem se compactar melhor do que grãos arredondados. Vocês conseguem visualizar isso? Grãos arredondados, é mais difícil deles se arranjarem de uma forma mais juntinha um do outro do que grãos angulares. Eles conseguem se arranjar, os angulares são mais irregulares, eles conseguem se arranjar de uma forma que eles fiquem mais juntos. Se fossem todos os grãos arredondadinhos, eu ainda fico, mesmo que eu compacte bastante, eu ainda fico com alguns vazios entre eles. A areia bem graduada, com grãos angulares, eu acabo ficando com índice de vazios igual à areia uniforme de grãos arredondados. Ela é bem graduada, mas por ela ter um grão angular, ela ainda consegue se igualar à areia uniforme de grão arredondado. E aí, aqui tem o índice de vazios máximo menor, é a areia bem graduada com grãos arredondados. Não ajuda a areia ela ser bem graduada no que diz respeito ao índice de vazios. E não ajuda ela ter grãos arredondados. Não ajuda muito você ter grãos arredondados. E aí, gente, outra coisa que a gente vai ver aqui com relação à compacidade, com relação às areias, é a compacidade relativa. Deixa eu só anotar uma coisa aqui. É a compacidade relativa.
ou a densidade relativa. Lembra que eu falei para vocês que o índice de vazios sozinho, ele não vai indicar por si só a compacidade das areias. O que a gente precisa saber, onde esse índice de vazios está com relação ao índice de vazios mínimo e máximo da areia. Esse índice de vazios, com relação a essa areia, ele está mais próximo do mínimo dela ou mais próximo do máximo dela, né? Então, a gente precisa saber qual é o índice de vazios máximo e mínimo da areia. E aí, a compacidade relativa da areia vai me dizer isso. Então, eu vou utilizar essa formulação aqui, ó, em que eu coloco o índice de vazios máximo menos o índice de vazios em que eu estou lidando, o índice de vazios que eu tenho. O que acontece? E aqui embaixo, a diferença entre o índice de vazios máximo e o índice de vazios mínimo. E aí eu vou ter a compacidade relativa da minha areia. Então, não é só dizer, o índice de vazios da minha areia é 0,6. Sim, mas o que é que isso significa para essa areia especificamente? Isso está mais perto do índice de vazios máximo dela ou está mais perto do índice de vazios mínimo? A gente vai ver isso daí. Então, com relação a essa compacidade relativa, a areia ela pode ser fofa, média ou compacta. O que é que vai acontecer? Depende do valor da compacidade relativa. Então, pode ser menor que 35, entre 35 e 65 ou entre 65 e 100. E aí, a gente vai ver que essa classificação vai depender desses valores aqui. E aí, o que acontece? Só para vocês verem a diferença entre duas areias com o mesmo índice de vazios, tá? Eu tenho a areia A e tenho a areia B. Então, aqui na areia A, certo? O índice de vazios mínimo dela é 0,6 e o máximo é 0,9. Na areia B, o índice de vazios mínimo é 0,4 e o máximo é 0,7. E eu quero saber como elas se comportam mediante um índice de vazios de 0,65. Se eu estiver colocando numa escala aqui, ó, certo? A areia A, ela se comporta nesse espectro aqui, ó, de índice de vazios, e a areia B nesse espectro aqui, ó. E um índice de vazios de 0,65, ele está bem aqui, ó. Você tá vendo que para a areia A, ele está mais próximo do mínimo, e para a areia B, ele está mais próximo do máximo. Então, para um mesmo índice de vazios, a areia B vai estar num estado totalmente diferente da areia A, porque elas têm grãos diferentes, elas têm uma uniformidade diferente. Então, se a gente for calcular a compacidade relativa da areia A, eu substituo esses valores aqui da areia A nessa fórmula da compacidade relativa, e aí eu vou ter que a minha compacidade relativa é 83,3%. Ou seja, com esse índice de 0,65, esse índice de vazios, ela está quase próxima à sua compacidade total, a sua compacidade máxima, que seria 100%. Então, ela está ali 83% da sua compacidade máxima. Já essa areia B, ela está, ó, com a compacidade relativa de 16%, 16,6% nesse índice de vazios. Então, ela nem está próximo da sua compacidade máxima, tá? Então, a areia A, se a gente for classificar aqui, ó, ela está compacta. E a areia B, ela está fofa. As duas com o mesmo índice de vazios. Pessoal, isso aqui foi o estado das areias. Então, o estado das areias não vai ser suficientemente definido apenas pelo índice de vazios, porque a gente precisa saber qual é a compacidade relativa dessa areia. Isso é o estado das areias. Agora a gente vai ver o estado das argilas. Gente, o estado das argilas tem muito a ver com a consistência das argilas. Essa consistência das argilas, ela pode ser determinada através do ensaio de compressão simples. A gente faz isso aí até no corpo de prova de concreto também. O mesmo tipo de ensaio.
né? Faz a compressão do corpo de prova. E só para você ver, por exemplo, ó, um diagrama tensão-deformação aqui, ó, para uma argila, né? E essa resistência, a compressão é dada por essa resistência aqui, ó, esse pico. E aí a consistência da argila, ela vai se relacionar com essa resistência à compressão. Então a argila pode ser classificada como muito mole, mole, média, rígida, muito rígida ou dura, tá? A gente também viu uma classificação parecida de consistência das argilas dada pelo índice de consistência. A gente também pode usar o índice de consistência para isso. Então, dependendo da resistência à compressão da argila, a gente pode classificar ela aqui. Então, não basta, por exemplo, saber só qual é a umidade ali, aqui a minha argila está submetida, para eu saber qual é a plasticidade em que ela está, qual vai ser o seu comportamento plástico. Eu preciso saber qual vai ser a consistência da minha argila. Então, só para vocês verem, comparando a areia e a argila, assim como o índice de vazios não indica por si só o estado das areias, a umidade por si só também não indica o estado das argilas. Então, para as areias, ó, a gente tem um índice de vazios aqui no meio e a gente tem que saber se ele está mais perto do índice de vazios mínimo ou do índice de vazios máximo. Para as argilas, a gente faz isso com a umidade. Então, a gente tem uma umidade para a argila, deixa eu só ajeitar uma luz aqui. Para as argilas, a gente sabe qual a umidade aqui, que ela está, mas eu preciso entender se essa umidade está mais perto do limite de plasticidade ou do limite de liquidez da argila. Então, duas argilas com a mesma umidade podem ter um estado diferente. Do mesmo jeito que duas areias com o mesmo índice de vazios podem estar num estado de compacidade diferente. Então, compacidade é a medida do estado das areias e consistência é a medida do estado das argilas. Como é que a gente mede a consistência das argilas? Através dessa fórmula que eu até já tinha mostrado na nossa aula de plasticidade. É o índice de consistência, que é o limite de liquidez, menos a umidade a que o nosso solo está submetido, dividida pelo índice de plasticidade. E aí, ó, quando o índice de consistência é 1, é 0,75, 0,5 ou 0, a gente tem essa escala aqui. Se a argila é rígida, média ou mole. Mole entre 0 e 0,5, média entre 0,5 e 0,75, rígida entre 0,75 e 1. Aí aqui é uma consistência dura e daqui para cá já está no estado líquido, né? E o índice de consistência ele não vai ser aplicado a solos que não estejam saturados, tá? Então, só para vocês entenderem essa questão do estado que eu não tinha mencionado para vocês daí na nossa aula lá de plasticidade. Outra coisa que eu preciso mencionar é a sensibilidade ou sensitividade das argilas. O que acontece? A argila tá lá bonitinha no canto dela. Quando você começa a mexer na argila, a resistência dela acaba diminuindo. Isso foi observado. Então, a resistência das argilas, ela depende do arranjo entre os grãos. Então, quando você começa a desorganizar esse arranjo entre os grãos, foi percebido que a argila começa a perder resistência. Então, quando elas se submetem ao manuseio, a resistência dela pode diminuir, mesmo que o índice de vazios seja mantido constante. E às vezes pode ser chamada a argila, a consistência da argila após seu manuseio pode ser chamada de argila amolgada. Essa consistência pode ser menor do que em seu estado natural, que é o estado indeformado. Então, às vezes a argila pode ter uma resistência muito menor se ficar mexendo demais nela. Isso é importante, por exemplo, se você estiver executando uma fundação, uma obra. Então, você tem que ver como é que você vai executar isso daí, para que você não cause um amolgamento da sua argila. Você tem que ver se sua argila é sensitiva, se você tem um solo argiloso lá, para que a resistência dele não vá por água abaixo.
Então, só para comparar aqui, ó, a resistência de uma argila indeformada, aqui, ó, diagrama tensão-deformação, e a resistência de uma argila amolgada, que foi mexida e remoldada para fazer o ensaio, né? Essa sensitividade ela é dada pela relação entre a resistência no estado indeformado e a resistência no estado amolgado. E a gente tem toda uma classificação da argila com base nessa sensitividade. Se ela é sensível, se ela tem baixa sensibilidade, média, sensível ou extrasensível. Então, às vezes, ó, a resistência pode ser até 8 vezes menor, tá? Essa resistência depois desse estado amolgado, depois foi mexido, tá? Eu estava para fazer o exercício de fixação. Olha só, para fixar esse conteúdo aí de grau de compactação, né? E compacidade relativa. Compacidade relativa também pode ser chamada de grau de compactação, tá? Do solo. Então, vamos lá. Um aterro de areia fofa tem 2 metros de altura e compacidade relativa ou grau de compactação de 40%. Ensaios de laboratório indicam que os índices de vazios mínimo e máximo da areia são 0,46 e 0,90, respectivamente. O peso relativo da areia é 2,65. Peso relativo, não sei se vocês lembram, é com relação ao peso da água. A. Qual o peso específico seco da areia? B. Se a areia for compactada até CR igual a 75%, qual a redução de altura do aterro de 2 metros? Lembrando aí de índices físicos, alguém tem uma dica de como a gente faria para saber o peso específico seco, que é o ρd da areia? Alguma formulinha para saber o ρd? Ó, o ρs a gente tem como saber, porque o peso relativo é 2,65 com relação ao da água. Pesos relativos a gente multiplica por 10 e acha o peso do solo. Esse peso relativo é comparado com o da água. Peso relativo é o peso do solo dividido pelo peso da água, que é 10. Então, eu sei que o ρs, né, o peso específico dos sólidos, né, é 26,5. Tem o ρs e eu quero saber o ρd. Como é que eu faço? Ajuda! Alguma formulinha aí? Ninguém lembra? ρs, ρd, índice de vazios. Quem sabe? Eita, beleza! Olha só, a gente tem essa fórmula aqui, né? Uma correlação entre os índices físicos, de que o índice de vazios é o ρs dividido por ρd menos 1. Peso específico dos sólidos dividido pelo peso específico seco menos 1. Se eu quero isolar o peso específico seco, eu sei que o peso específico seco, passando para cá, é ρs dividido por 1 mais E. Passo 1 para cá, tá? Passo o ρd para cá e o E, passo 1 para cá, né? E isolo o ρd. Beleza? Beleza? Ok. Então, o que é que tá faltando eu saber aqui nessa questão? Para eu poder determinar o meu peso específico seco do solo. Diz aí. Eu tenho o ρs, tá faltando o quê? Vazios. Índice de vazios. E, pessoal, como é que eu determinaria o índice de vazios nessa questão? Ó, lembra? Eu sei
que eu tenho essa relação aqui, que mostra que a minha capacidade relativa é dada por isso daqui, né? Índice de vazios máximo menos índice de vazios máximo menos índice de vazios mínimo. Se eu isolar o índice de vazios, que é o que está faltando eu saber aqui, ó. Se eu isolar esse índice de vazios, aí eu vou ter que o meu índice de vazios vai ser menos o grau de compactação vezes o E máximo menos o E mínimo mais o índice de vazios máximo, ok? Eu tenho o grau de compactação, tenho o índice de vazios máximo e tenho o índice de vazios mínimo. Sabendo isso daqui, o índice de vazios, eu jogo aqui nessa fórmula do ρD e acho isso daqui. Belezinha? Então, vamos fazer isso daí. Então, meu índice de vazios vai ser 0,40, ó. Que é o meu grau de compactação. Eu não coloco ele em porcentagem, coloco ele em decimal. Vezes índice de vazios máximo, 0,90, aqui a questão dá. Menos índice de vazios mínimos, 0,46, mais índice de vazios máximos, 0,90. Então, o meu índice de vazios é 0,72. Pego o 0,72 e vou colocar aqui. Então, o peso específico seco do meu solo vai ser ρS, 26,5, dividido por 1 mais meu índice de vazios, que vai dar 15,41. Então, já tenho essa letra A, que é o peso específico seco do meu solo. Ok? Se tiverem dúvida, pode falar. Agora eu vou para a letra B. Eu quero saber se a areia for compactada até o CR de 75%, qual é a redução de altura do aterro. A gente sabe que a compactação do solo não muda o peso de solo. A quantidade de solo está mudando, a quantidade de partículas de solo não, a quantidade de partículas de solo não muda. O que muda é o volume de vazios, tá? Então, o que é que eu posso fazer aí nessa letra B? Digam aí. Alguém tem uma pista? Pista para a letra B. Tem como a gente fazer algo parecido com o que fez com a letra A? Pensando, vamos lá. Ó, com esse novo grau de compactação, eu vou diminuir o meu índice de vazios, não é isso? Se eu estou compactando o solo, eu vou diminuir o índice de vazios. Qual vai ser esse novo índice de vazios? É só eu colocar esse meu grau de compactação novo aqui, ó. Então, meu índice de vazios vai ser dado por 0,75 vezes 0,90 menos 0,46 mais 0,90. A mesma coisa que eu fiz na letra passada, só que colocando o grau de compactação de 0,75 aqui. Então, meu índice de vazios novo agora vai ser 0,57. Será que o meu peso específico seco do solo também vai mudar? Vai mudar ou não vai? Me digam aí. Se eu mudo o índice de vazios, eu mudo como está a compactação do meu solo. Então, o peso dele por metro cúbico muda ou não muda? O peso específico seco, que é a massa de solo sobre o volume total. Muda, né? Muda. Como é que eu faria para calcular o peso específico seco do solo? Rodei. Como é que eu fiz na alternativa passada?
eu fiz na alternativa passada para calcular o peso específico seco? Eita, ninguém lembra? Ó, o peso específico seco é o peso específico dos sólidos dividido por 1 mais o índice de vazios. Com esse índice de vazios novo aqui, ó, o meu novo peso específico seco vai ser 16,88. O peso específico dos sólidos não muda. Isso é uma característica do solo, porque considera aquele solo super compacto, né? Então, o índice de vazio, o peso específico dos sólidos, ele não muda. O que vai mudar é o peso específico seco. Esse peso específico dos sólidos é massa de solo sobre volume de solo. Esse daqui é massa de solo dividido pelo volume total. A compactação influencia no volume total, não influencia no volume de solo. Influencia no volume total, então influenciou nessa mudança aqui. A gente sabe que a compactação não muda o peso de solo, só o volume de vazios. Então, ó, o peso específico seco é peso de solo por volume de solo. O peso de solo, aqui não é peso total, tá, gente? Peso de solo é volume total, eu troquei o S e o T aqui. Peso de solo, eu fiz o quê? Passei para cá multiplicando, ó. Peso de solo é volume total vezes o ρD. Isso vai ser constante. O peso de solo, tá? O peso de solo vai ser constante no momento antes e depois da compactação. O peso de solo vai ser constante, então eu posso comparar essas duas situações. Então, o peso de solo inicial, o peso total de solo inicial, vai ser igual ao peso total de solo final. O que é o peso de solo? Volume de solo vezes ρD. Inicial é igual ao volume de solo vezes ρD final. O que é o volume de solo? O volume de solo vai ser a área que eu tenho de solo vezes a altura do aterro. Mantenho o ρD, área de solo vezes a altura final vezes ρD final. A área de solo vai se manter, o que vai mudar é a minha altura de solo. Corta A com A. Então, a altura inicial vezes o meu peso específico, o meu peso seco, peso específico seco inicial é a altura final vezes peso específico seco final. Eu tenho a altura inicial, tenho o peso específico seco inicial, tenho a altura final e tenho o peso específico seco final. Com isso, eu isolo a altura final e sei que a altura final do meu solo é 1,83 metros. Ele está perguntando qual a redução de altura. Antes estava 2 metros e agora ficou 1,83 metros. Então, a altura de solo ela reduziu 2 menos 1,83, 0,17 metros ou 17 centímetros, beleza? Isso é um exercício só para a gente exercitar essa questão aí do grau de compactação do solo e como a compactação influencia essa questão da altura de solo, mudança do índice de vazios, mudança do peso específico seco. Ok?